Bom dia, Barra do Corda. Estamos aqui no programa Bom Dia, Barra do Corda, com a presença aqui do Jálio Lopes, né, que ele que é, vou falar aqui no popular, porque ele é o presidente do Sindicato dos Professores, né, está aqui presente. E ontem, houve uma assembleia, né, com todos os professores convidados, todos presentes, né? E como foi, Jálio? Bom dia, Jálio. Seja bem-vindo aqui ao programa Bom Dia, Barra do Corda. Estamos aqui, eu, você, nosso amigo aqui, Ribamar Santos. Beleza nesse programa? Fique à vontade. Bom dia, né? Bom dia, professora Anivalda. Bom dia, professor Ribamar. É um prazer estar aqui para falar sobre educação, para falar sobre o sindicalismo em Barra do Corda. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Ontem nós tivemos um momento importante na democracia do sindicato, que foi a eleição da comissão eleitoral. A comissão eleitoral ela tem o papel de conduzir o processo eleitoral, né, no que se refere a registro de chapa, a questão das urnas, a contagem dos votos. Então, é muito importante esse pontapé que foi dado ontem, que vai se deflagrar na eleição que ocorrerá no dia 7 de outubro. Né? Vai ser no dia 7 de outubro, a gente, aqui com a comissão eleitoral, ainda vai definir o horário da eleição do dia 7 de outubro, mas já está certo que a eleição acontecerá no dia 7 de outubro. Então, é muito importante que todos os trabalhadores em educação estejam presentes, que nós vamos ter as urnas fixas e as urnas itinerantes, que a gente ainda vai definir a quantidade de urnas e os locais, as rotas, mas tudo vai ser bem organizado e avisado para os nossos sócios. Certo? É isso aí. E aí o pessoal que está apto a votar são aquelas pessoas ligadas ao Simproecema, né? Como sempre, o processo de votação é o mesmo. Exatamente. Está apto a votar qualquer sócio que até o dia da eleição, né, tenha consignado 90 dias de consignação. Então, se até 3 meses tiver sócio da eleição, votará normalmente. Certo. Jálio, você pode estar falando aí da composição da sua chapa, da decisão de ontem? A gente ainda não protocolou o pedido, né, porque tem um rito normal, e aí a gente, se falar alguma coisa da chapa, se configura a campanha antecipada. Certo. Né? Então ainda era só para o processo de eleição da comissão. Certo. Foram os 2 professores eleitos, foi o professor Gilvan Lima Chaves, que já tem uma grande experiência com o sindicato, com luta de classe, e o professor Cimei, né? São os 2. Então, eles 2 vão compor a comissão eleitoral, e São Luís vai indicar um membro para que possa compor a comissão. São 3 pessoas que compõem a comissão eleitoral. Então, é um processo eleitoral de acordo com a legislação comum como qualquer outro. Tem que ter todo um cuidado, tem que ter todas as medidas de não antecipar as coisas, tudo no tempo certo, não é isso? Tudo no tempo certo. Tem que tem que respeitar os prazos direitinho para não incorrer em alguma infração. Muito bem. Jálio, você por aqui, em relação ao Simproecema, como era o Simproecema? Como está o Simproecema hoje? Eu que venho acompanhando aí as demandas, os desafios, a luta do Simproecema, eu como uma pessoa ligada, eu sou sócio e, assim, eu sou antenado em tudo que se passa. Mas deixe bem claro aí para muitas pessoas, às vezes, desligadas, que não acompanham. Mostra aí um pouco, para quem está nos ouvindo e nos assistindo aqui em rede, a atuação do Simproecema, como era antes, como está agora. Professor Ribamar, quando a gente assumiu a direção do Simproecema, nós tínhamos apenas 206 sócios da rede municipal, e o que a gente ouvia é que o sindicato tinha uma sala lá na prefeitura, e que o coordenador do sindicato era uma mão estendida do prefeito da época. E a gente tinha uma casinha lá na Altamira, no Sol Quente, e que havia o histórico de que passava 3 meses atrasado o repasse de São Luís
para o núcleo, que vivia com atraso no pagamento dos serviços prestados. Então, quando a gente assumiu o sindicato, e também tinha mais um detalhe, que o Simproecema só representava os professores da rede estadual. Então, o que a gente procurou foi desconstruir essa ideia, e aí a nossa diretoria, e aqui eu gosto de ressaltar o papel aqui do professor Gilvan, que a gente tem que reconhecer o mérito, a gente aumentou em menos de um ano mais de 400% o número de sócios. Né? Então, hoje, nós temos mais de 900 sócios, pegamos um sindicato com 206 e estamos hoje com mais de 900 sócios. Então, nenhum trabalhador em educação, nenhum professor vem se sindicalizar se não tiver retorno em serviços. Então, nós conseguimos feitos grandiosos. A questão das 13 horas, nós fizemos uma mobilização muito intensa pelas 13 horas, mandamos fazer, à época, 200 camisas para fazer o boicote do dia 7 de setembro, porque o prefeito, à época, não queria implantar. A professora Eva Lopes, ela me provocou isso, né? Ela pediu que eu tomasse alguma coisa, achava que o sindicato estava muito fraco e queria que era para fazer isso. Então, eu falei com o nosso presidente estadual, na época, Júlio Pinheiro, e ele mandou fazer 200 camisas com 13 horas já. E aí, o secretário da época, secretário de Educação, Valtim Ribeiro, me ligou, ele não estava na cidade, me ligou e disse: professor Jaile, segure a sua palavra, me dê a sua palavra, eu vou resolver a questão das 13 horas. E me espere que eu estou chegando. E quando chegou, a gente sentou, um governo de muito diálogo. A gente era combativo, né, porque o lugar do sindicato é sempre ser, a essência do sindicato em si é ser oposição, mas aí ele chegou e a gente sentou, nós tivemos várias assembleias, né, professores hoje que criticam o sindicato porque está sendo combativo, à época achava que o sindicato era omisso, né, mudou o discurso de alguns professores nesse sentido. Mas aí a gente viabilizou, conseguiu fazer um acordo coletivo das 13 horas. O prefeito fez uma lei municipal determinando as 13 horas de 50 minutos. Então, isso dá uma segurança jurídica para o sindicato e para a categoria de que qualquer outro prefeito, para voltar o professor para 16 horas, só se ele revogar a lei atual, né? E é uma coisa importante que nossos professores precisam saber, que uma lei ela tem um ciclo, ela nasce, ela pode se manter, ou ela pode ser modificada, ou ela pode ser revogada. Então, é por isso que é importante que o sindicato seja combativo, seja firme, porque as leis que a gente tem, elas precisam ser mantidas para a preservação dos direitos dos nossos professores. Nós avançamos muito na questão das 13 horas, a eleição de diretores, foi luta nossa a eleição de diretores. Nós tivemos também a conquista do concurso público, foram 8 chamadas do concurso público, uma coisa importantíssima. Muitos professores são gratos ao sindicato por isso, porque nós estávamos lá denunciando no Ministério Público o sistema de contratação irregular e pressionando o Ministério Público. O Ministério Público, em seu turno, atuou muito bem, cobrando do prefeito a chamada dos excedentes. Então, nós tivemos um número enorme de excedentes. Nós criamos também, na nossa gestão, tanto a nível estadual como municipal, a lei de unificação de matrículas, né? Nós tínhamos 80 professores com 2 matrículas. E desses 80 professores, cerca de 20 também era do Estado, tinha acúmulo ilegal de cargos. Resultado, o prefeito Eric, à época, a gente tem que ser grato também, ele criou essa lei para regularizar os nossos professores e foram regularizados. Nesse governo atual também já teve um edital de unificação por conta dessa lei criada na gestão anterior. Então, a gente teve essa frente. No Estado, nós tivemos mais de 500 professores irregulares, né? Então, a gente conseguiu negociar com o governo Flávio Dino e assegurar a unificação de matrículas. Eu fui um dos que fui beneficiado com essa lei, né, de unificação. Mas tivemos muitos outros, professor Abraão, professor Gilvan, enfim, muitas pessoas fizeram essa unificação para se regularizar. Então, garantimos isso aos nossos professores. Aqueles que estavam irregulares, a gente conseguiu
regularizar, né? A professora Ioneide também unificou, a professora Kátia Silene, foram tantos outros professores que conseguiram essa unificação de matrícula para não incorrer em acúmulo ilegal de cargo. Então, isso foi uma vitória também do Simproecema. E nós estamos combativos também. Nós temos aí uma expectativa muito grande, professor Ribamar, em relação aos precatórios do Fundef. 93 milhões de reais estão nas contas do município. E aí a gente, nesse momento, não pode ter lugar para ser covarde com a categoria. Não podemos ser covardes, porque existe uma lei federal, a Lei 14.057, artigo 7º, parágrafo único, que é clara e alina, que diz que 60% desse montante deve ser rateado entre os professores da rede municipal de ensino. Então, esse é o nosso lugar de fala, é o nosso lugar de bandeira, de luta. Pretendo ser reconduzido ao sindicato e criar uma campanha anual de mobilização pela categoria, para que a gente, mensalmente ou bimestralmente, esteja acionando a categoria para a gente ir para as ruas, ir para os movimentos, a fim de que o prefeito se sensibilize e rateie o dinheiro para os professores. Eu estou nesse processo eleitoral de campanha, de pré-campanha, e, se for preciso colocar em risco a minha reeleição em defesa dos professores desses precatórios do Fundef, não tem nenhum problema, porque esse é o lugar de fala de um verdadeiro sindicalista que se preze, está do lado dos professores, dos trabalhadores em educação. Então, eu fico muito confortável de estar na minha luta defendendo quem eu estou representando, né? Então, os precatórios do Fundef é nosso, é dos professores do município, não há outro discurso diferente, e qualquer sindicalista que fale de forma diversa dessa é um sindicalista pelego, né? O sindicato não pode ser um sindicato pelego, que seja uma mão estendida do prefeito, do governador. Isso não pode ser. Nós temos que ser combativos e temos que estar reproduzindo a fala dos nossos sócios, dos nossos professores. Então, esse é o nosso olhar, né? E temos outra ação importantíssima, que essa vai acontecer mais rápido, que é o artigo 45 do Plano de Cargos e Carreira. Alguns preferem chamar de descompressão, né? A gente fala sobre o cumprimento do artigo. O artigo 45 do Plano de Cargos e Carreiras, da Lei 005, 2011, que diz que os professores graduados devem receber 60% do piso nacional, e eles não recebem, então tem um prejuízo grande. Como nós entramos com a ação em 2017 e retroage por 5 anos, então os professores vão ser beneficiados de 2012 até 2021. Isso representa um retroativo de 9 anos, né? E que esses professores que já eram anterior a 2012, já graduados e especialistas, há uma perspectiva aí, uma média de 45 a 55 mil reais para cada professor, né? Então, a gente espera que também a Câmara Municipal coloque na sua dotação orçamentária, do orçamento do município, essa previsão para que possa pagar também esse retroativo do artigo 45 do Plano de Cargos e Carreira. É muito importante para os nossos professores, é uma realidade, porque o título é um título executivo judicial, né? A gente tem uma decisão transitada em julgado, onde afirma que é direito do professor. O Tribunal de Justiça do Maranhão reafirmou, com o seu acórdão, que pertence esse direito aos professores de Barra do Corda. Então, não é ilusão, é realidade. Isso. Alguma pergunta, Nivaldo? O professor Jário, como é que funciona o apoio que você dá, o sindicato dá para os professores na área rural? Nós temos uma das nossas políticas chamada Simproecema itinerante. Agora nós temos, a gente ia com carro alugado, mas hoje é uma realidade, temos um carro da regional, nós temos uma Ranger, né, um carro grande, de grande porte, onde a gente visita os povoados, dá formação, né? Por conta da pandemia, a gente foi prejudicado nesse sentido, mas, anteriormente à pandemia, a gente fazia essas itinerâncias pela zona rural e levava informações, campanha de sindicalização, né? Então, a gente fazia esse trabalho.
Muito bom, seu trabalho realmente está de parabéns. Viu? Você falou do o antes e o depois do sindicato, né? E o que tem para o futuro? O que nós temos para o futuro, né? Antes de falar sobre o futuro, o que nós precisamos atentar? Hoje o sindicato ele tem uma assessoria jurídica com 4 assessores jurídicos para dar esse suporte aos nossos sócios. Nós temos o médico perito do trabalho, que ele, a terceira sexta-feira de cada mês, está no sindicato, dando plantão, para atender os problemas de saúde dos nossos trabalhadores em educação, né? Então, nós temos essa plataforma. Sem falar que nós temos uma sede social no valor de R$ 840 mil, não tínhamos nada. Quando nós entramos, não tinha nada. Hoje, nós temos uma sede social que é nossa, escriturada, com um campo de futebol society, um campo de areia, um salão de eventos. Nós compramos 100 mesas com 400 cadeiras, temos 4 freezers lá na sede social, temos fogão industrial, temos geladeira, né? Temos material de copa cozinha lá na sede social e temos um laudo de tombamento da sede social. Quanto é que ela vale? Cada bem do sindicato é catalogado, tem um número, catalogado com um vídeo, né? E o catálogo dizendo de que se trata cada bem do sindicato. Temos também um site do Simproecema de Barra do Corda, onde tem toda a plataforma com eventos, as leis e os estatutos, a prestação de contas de todos os anos de exercício, todas elas aprovadas em assembleia, né? Então, é importante a gente frisar isso, que a gente tem todo esse cuidado com essa transparência do sindicato. E na nossa assessoria jurídica ela é muito importante, porque ela orienta para a gente praticar atos administrativos. Por exemplo, nós só vamos judicializar uma ação quando se esgotou a etapa administrativa. Há um professor que as suas férias não foram gozadas, um professor que precisa ser isento de sala de aula por problema de saúde. A gente faz tudo administrativamente. Quando a gente entrou, não se sabia fazer nenhum ofício. Hoje a gente faz ofícios, requerimentos, pareceres, para oferecer isso de respaldo para os nossos sócios, a fim de que eles possam se defender de qualquer perseguição. Combatemos perseguição política. Nós tivemos 2 professoras que foram perseguidas politicamente, professora Noedna e professora Hilda Cássia, e a gente conseguiu, de forma exitosa, com mandado de segurança, devolvê-las para a escola de origem. E a gente não olha lado A ou lado B na nossa gestão. O que incomoda, talvez, alguns aí, é que a gente não vai questionar se ele votou em prefeito A ou prefeito B. Não importa. Quem ele está procurando é o sindicato. Não é um vereador, não é um prefeito. Está procurando o sindicato e ele quer ser defendido e representado. Então, a gente não tem disso. Mexeu com o nosso professor, a gente está em cima, seja quem for o governo. E, durante essa nossa gestão, nós nunca deixamos vincular a nossa imagem com o prefeito, seja qual for o prefeito, né? A gente busca o diálogo. Anterior à nossa gestão, o prefeito nem recebia o sindicato. A gente tinha que se comunicar por meio de correio, por AR, que é AR, aviso de recebimento, correio que protocolava. Hoje nós estamos tendo um retrocesso nesse sentido. O prefeito é intransigente com as nossas demandas. A gente oficia, ele não responde. E, em relação aos precatórios do Fundef, o nosso papel é de ser intransigente em relação aos precatórios do Fundef. Não abriremos mão. 60% são dos professores. Em relação ao futuro, o futuro que nós vislumbramos para o futuro é da realização do concurso público municipal, são mais de 300 vagas, e a gente vai lutar por esse concurso público, né? Os precatórios do Fundef, o artigo 45, para que esse dinheiro chegue às mãos dos nossos professores, e também queremos criar um plano de saúde para os nossos professores. Já estou em contato com a Medplan, em Teresina, mandou mensagem aqui para mim já. Quando sair daqui, eu vou olhar qual é a proposta da Medplan, e a gente vai se articular com os professores em grande assembleia para ver se eles têm interesse por essa adesão ao plano de saúde, né? Nós queremos também, lá na sede social, construir uma área de lazer para as crianças, né?
para que o professor esteja se divertindo, o trabalhador em educação, e o seu filho também esteja se divertindo com algo que seja típico das crianças, né? Então, a gente está fazendo um muramento da sede social, a gente murou um lado, está praticamente concluído, e vamos fazer o muramento do outro lado, né? Então, todo o dinheiro do sindicato é devolvido em serviços e obedecendo à Constituição do sindicato, até o último dia útil de março do ano seguinte, em grande assembleia, antes publicado nos grupos de WhatsApp, enviado para as escolas, todas as escolas, a convocação, a gente faz essa convocação e aí a Assembleia aprova ou não as prestações de contas. Graças a Deus que em todas as nossas prestações de conta foram aprovadas, né? É isso aí. Jálio, esses avanços que o sindicato nos proporcionou, isso é visível. Eu lembro muito bem como era o sindicato antes, e hoje com sede própria, com áreas de lazer, com a casa do professor, onde hoje virou assim, um ponto de eventos em Barra do Corda, as pessoas, festa de alunos, formaturas, vamos lá, eu mesmo já andei procurando, o que antes a gente tinha que alugar uma cortina, alugar uma toalha, uma mesa, alguma coisa, hoje isso é um avanço, o sindicato já nos proporciona isso, além de sede próprias, além dessa imparcialidade, desse trabalho todo. Mas, se tratando do hoje, o sindicato hoje, a relação hoje, sindicato e o executivo municipal, como é que está acontecendo? Tem muitas curiosidades aqui nas redes sociais, mandando eu te questionar alguma coisa a respeito. Olha, nós temos tido dificuldade nesse sentido, porque a gente fez uma reunião com o Poder Executivo, porque tem que respeitar a institucionalidade. Eu me lembro uma vez que a secretária de Educação era a professora Janete. Aí eu liguei para ela, ia ligar para ela para tirar uma dúvida com ela. Aí o nosso assessor jurídico pegou no meu braço e disse: "Pare aí, professor Jaile. Não é por telefone, é por ofício. Oficie a secretária de Educação." Então, esse nosso assessor jurídico, o doutor Aquino, ele foi muito importante, que eu aprendi muito com ele. Então, hoje, todos os nossos diálogos com o governo têm que ser por ofício. O que tem acontecido é que a gente manda os ofícios para o prefeito e ele não responde, né? A gente manda o ofício para o secretário de Educação e ele não responde. Então, isso dificulta o nosso trabalho, né? Porque a gente precisa dar esse retorno à categoria. A gente precisa explicar para a categoria o que está acontecendo. Então, a gente tem essa dificuldade. Mas, com relação, por exemplo, nós estamos tendo problema com a educação inclusiva, por exemplo. Na gestão anterior, nós tínhamos cerca de 300 trabalhadores prestando serviço para aquele aluno que tinha alguma deficiência. Hoje, um pouco mais de 50 só. Então, nós temos tido reclamações por parte dos pais e mães de que os seus filhos estão impossibilitados de irem para a escola porque não tem um auxiliar terapêutico para acompanhar o seu filho na escola, né? Então, isso é um retrocesso, é um prejuízo para a educação. Nós temos também recebido recentemente denúncias em relação à merenda escolar, que não está havendo merenda escolar, os alunos estão sendo liberados 10 horas por conta de não haver merenda. Então, isso a gente achava que só ia acontecer na gestão anterior, na atual, nunca imaginava uma coisa dessa. Então, a gente está vivenciando isso também, recebendo essas reclamações, e nós vamos visitar as escolas para ver essa realidade, como é que está acontecendo. Isso, porque tem mãe aqui dizendo que o filho, a filha, esse ano ainda não frequentou a escola porque precisa de um auxiliar terapêutico, isso se tratando da zona rural, e esse auxiliar terapêutico ainda não apareceu. E ela estudou, a criança frequentou a escola todos os anos da gestão anterior, sempre com um auxiliar terapêutico que ia aqui de Barra do Corda, ia de outros povoados vizinhos, mas nunca ficou sem o auxiliar. E esse ano ainda não foi esse auxiliar terapêutico. É uma solicitação aqui de uma mãe da zona rural. É importante que a mãe venha até o sindicato para conversar com a gente vai orientar direitinho qual é o procedimento que ela vai fazer para protocolar junto ao Ministério Público, porque ele é o guardião dos direitos coletivos, né, e difusos. Então, é importante que ela venha
para a gente preparar a denúncia, ela protocolar no Ministério Público, a fim de que esse problema seja sanado. Certo. Nivalda, mais alguma pergunta? A gente está quase chegando aqui ao finalzinho da nossa entrevista, e lembrando também, nós estamos aqui no Bom Dia Barra do Corda, programa Bom Dia Barra do Corda, com o professor Jário, presidente do Sindicato dos Professores. Eu não vou citar nomes, mas professores que entraram agora, chegaram o tempo de se aposentar e estão com dificuldade, porque eles dão entrada, né, e às vezes ainda volta para a escola. Como é que está sendo resolvida essa situação? Porque às vezes é recusado a aposentadoria. Ele dá entrada na aposentadoria, aí recebe de volta, aí continua aquele mesmo, o outro processo novo, né, continua tudo de novo. Por que isso acontece? Olha só, professora Nivalda, nós temos hoje, com o formato do governo federal que está aí, nenhum professor hoje consegue se aposentar se ele não procurar um advogado ou procurar o sindicato. Nós, do Simproecema, fizemos uma formação em São Domingos, depois trouxemos um técnico do INSS de São Domingos, que ficou uma semana conosco, para dar essa formação, e aí o próprio Simproecema faz o pedido de aposentadoria e acompanha. E quando é indeferida, a gente entra com recurso, e se é negado, a gente ajuiza a ação. Porque nós temos a situação de alguns professores que, se não for pelo sindicato, ele vai ter problema. Por quê? Porque ele não vai ter como demonstrar que as contribuições dele realmente foram repassadas para o INSS. Com o pedido feito pelo sindicato, a gente consegue contornar essa situação. Então, hoje, qualquer professor ou professora, quem faz a aposentadoria é o próprio Simproecema. Agora, aquele que faz por outro órgão, por um amigo, outra pessoa, a gente não sabe precisar como realmente está. Os nossos, todos eles têm sido resolvidos. Todos os nossos, que são protocolados por nós, a gente tem resolvido esse problema. Tá bom? E quando o professor ele dá entrada na aposentadoria, ele é obrigado a ficar em sala de aula ainda, continuar a trabalhar na instituição? Olha só, nós temos duas realidades. Se for professor da rede estadual, a própria legislação estadual já define que, ao pedir a aposentadoria, ele só fica 90 dias. 90 dias depois, ele se afasta, aguardando sair a portaria de aposentadoria. Na rede municipal é diferente, porque é regime geral. Então, pelo regime geral, tem que fazer o pedido de aposentadoria, tem que esperar sair o deferimento para ele poder se afastar. E também é discricionário do poder público. Se o poder público achar que, mesmo ele aposentado, quiser continuar na rede, nada impede. Tá? Então, é discricionário do Poder Executivo manter ou não aquela pessoa aposentada na rede. Geralmente, o município ele exonera o professor por conta que o professor já está mesmo já com a idade avançada, está cansado e não quer trabalhar. Mas, se quiser manter, é possível, sim. Muito bem, Jário. Chegamos aqui, o finalzinho do nosso momento. Lembrando que aqui nos espaços de Tirana você tem sempre assim, essa liberdade, fique à vontade, sempre que quiser estar aqui conosco, né? É sempre um prazer estar aqui lhe ouvindo, trazendo essas novidades, trazendo os avanços. Sempre que você quiser nos ocupar por aqui, estamos à disposição. Ok, eu agradeço. É um prazer. Eu só reiterando aqui, sou o professor Jaile, pré-candidato à recondução ao Simproecema, sou técnico em enfermagem, sou licenciado em ciências biológicas, né? Sou professor da rede estadual, agora estou de mandato classista pelo Simproecema estadual, né? Por mais 4 anos, né? Eu pertenço ao Simproecema estadual, sou o segundo vice-presidente do Simproecema estadual e estou aí pedindo que os professores todos reavaliem a minha recondução ao Simproecema, se entender que é justo, eu represento a honestidade, um trabalho de qualidade, se eu represento a ética, os valores, os princípios. Então, é um prazer enorme lutar, sou apaixonado pelo sindicato, adoro ser sindicalista,
Gosto de lutar pelos professores, pelos trabalhadores de educação. Não sou um homem de coragem. Seja qualquer prefeito, eu vou ser sempre de coragem, vou ser combativo e dialogar quando for possível dialogar. Mas quando não for possível dialogar, a gente tem outras frentes de ação. Nós entramos com um mandado de injunção em favor dos funcionários de escola. É um processo que está tramitando, que ele é pautado no artigo 206 da Constituição, onde versa que todos os trabalhadores em educação têm que ter um plano de cargos e carreira, e os nossos AOSGs, agentes administrativos, auxiliar terapêutico, professor de intérprete de Libras, né? Essas pessoas precisam também ter um plano de cargos e carreira. Então, nós entramos com esse mandado de injunção, aguardamos o judiciário, porque ele vai obrigar o prefeito a fazer um plano. Tá? Então, é isso que a gente é, sindicalista. Eu não quero ser um sindicalista simpático do prefeito, não. Eu quero ser um sindicalista que seja simpático pela classe, que tenha o acolhimento da classe. A classe estando comigo, não vou me preocupar com nenhum político. É isso aí, é verdade. E você conta com esse apoio da classe, porque a classe acompanha aí o seu trabalho, esse desempenho. É assim, a questão da empatia, a relação com o administrativo, com o executivo, é naquela. Se deu tudo bem, né, Jale? Mas a luta continua pelos direitos aí dos professores. Muito bem. Então... Pois é, Jair, foi um prazer ter você aqui presente no programa Bom Dia Barra do Corda. Seja sempre bem-vindo, parabéns pelo seu trabalho, tá? E volte sempre. Ok, eu que agradeço. Um bom dia, Barra do Corda. Mais uma vez, bom dia, Barra do Corda. Um abraço a todos nossos professores e trabalhadores em educação.